Então, hoje, como a gente está bem adiantado aí, vai ter treino de propriocepção. A gente vai entrar nessa parte de equilíbrio, propriocepção, e aí são 3 aulas teóricas que a gente tem ainda pela frente, essa e mais 2. Eu falei um pouquinho, bem rapidinho lá de propriocepção na primeira aula que a gente teve, expliquei um pouquinho, dei uma demonstração, mas aí a gente vai falar realmente hoje sobre o que é a propriocepção. Tá? Então, ela é uma percepção consciente e inconsciente do posicionamento do corpo. Tá? A gente consegue perceber como está posicionado o nosso braço, como está posicionada a nossa perna, se tiver tudo normal, né? Se não houver nenhuma lesão. Então, principalmente ela está relacionada ao posicionamento articular, né? Essa sensação que a gente tem, essa percepção que a gente tem da posição, do posicionamento articular. Então, a percepção consciente, ela está ligada intimamente à função articular, e ela vai atuar principalmente nas nossas atividades de vida diária. E a percepção inconsciente, ela está ligada intimamente à função muscular, e ela vai ter como resposta a estabilização reflexa, a contração muscular reflexa. Então, tem 2 tipos de percepção, a consciente, que é articular, e a inconsciente, que está ligada à função muscular. E aí, como eu disse, é um mecanismo de percepção corporal, que atua através dos receptores periféricos. A gente vem falando de receptores desde a primeira aula. Quais são esses receptores, né, que a gente vai ter na propriocepção? A gente vai ter os órgãos tendinosos de Golgi, que a gente falou lá no início, o fuso neuromuscular, a gente vai ter os corpúsculos de Pacini, Ruffini, e a gente vai ver todos eles um pouco mais para frente. Então, a resposta desses receptores periféricos é que vão determinar, né, a tensão, é que vão determinar a função, vão dizer onde estão os meus movimentos articulares, como eles estão sendo realizados. Vão determinar também, em relação à musculatura, a posição e a deformação que a minha musculatura pode ter. O tensionamento, o máximo que aquele músculo vai deformar, né? E essa resposta desses receptores vão ser levados ao sistema nervoso central, por vias neuronais. E aí, se tudo estiver funcionando bem, se a minha propriocepção ela estiver boa, e a minha resposta ao sistema nervoso central estiver normal, não tiver nenhum caminho cortado, eu vou ter uma resposta da execução da minha função da maneira correta. E aí a gente vai ter os mecanorreceptores, tá? Que a gente vai falar quais são todos eles. E aí eles vão ser transdutores da deformação muscular, desse tensionamento muscular. Vão levar esses sinais, né, essas respostas codificadas com uma descarga aferente. Essas informações sensoriais de tensão muscular, de resposta muscular, de posicionamento articular, eles vão ser levados através de informações sensoriais pelo sistema nervoso central, e essas forças que vão dar essa resposta, elas podem ser forças internas e forças externas, tá certo? Então, por toda a pele, por todas nas articulações e nos músculos, existem terminações nervosas, que são chamados de corpúsculos táteis ou corpúsculos de pressão, tá? E eles são específicos para reconhecer diferentes tipos de impressões. Depois de captados pelos corpúsculos, as sensações elas vão seguir pelos nervos, passam pelo sistema nervoso central e são processados no córtex cerebral. Daí elas retornam, e aí é quando a gente sente, né, se o músculo está trabalhando, se a minha articulação tá em movimento, se a minha articulação está em repouso. Então, nesse retorno do córtex cerebral de resposta, é que a gente vai ter a propriocepção, a sensação consciente e inconsciente do meu corpo, né, do posicionamento do corpo. E quais são os tipos de corpúsculos táteis? Aí esses são mais relacionados à pele. A gente tem Vater Pacini, que calcula a intensidade necessária para tocar, segurar ou manusear.
Tem o de Meissner, que são numerosos na língua e nos dedos, responsáveis pela forma e volumes. Tem o de Krauser, que é de frio, e Ruffini, que é calor. E aí eles vão medir a sensação de temperatura. Esses são mais corpúsculos táteis. E aí a gente tem os mecanorreceptores, que são 4, classificações em 4. Tem o órgão tendinoso de Golgi, que ele fica localizado no músculo, e ele vai dar como resposta a tensão do músculo até o máximo do seu estiramento. A gente vai ter os fusos neuromusculares, que estão... Desculpa. O órgão tendinoso de Golgi, ele está localizado no tendão, e os fusos neuromusculares, que estão localizados no músculo. Eles vão determinar o maior estiramento muscular, até o máximo que o meu músculo pode chegar. A gente vai ter corpúsculo de Pacini e terminações de Ruffini, que estão localizados nas articulações. E eles vão determinar a posição, velocidade e o movimento do corpo. Tá? A posição do meu corpo, em como está a minha articulação, a minha velocidade de movimento e qual o movimento que está sendo realizado. E o corpúsculo de Meissner, que como a gente viu na outra figura, eles estão localizados bem na pele, eles vão ter percepções vibratórias e percepções superficiais, percepções táteis. E aí, o que é que os mecanorreceptores eles fazem? Eles convertem as cargas mecânicas recebidas pela articulação ou pelo músculo em impulsos aferentes. Esses impulsos, quando chegam ao sistema nervoso central, no córtex cerebral e retornam, eles vão realizar uma ação motora com a contração muscular reflexa. Então, é justamente esses mecanorreceptores que vão converter esses impulsos e, no fim, transformar em contração muscular reflexa. A resposta vai ser essa contração muscular reflexa. Aí existe o processo ele é dividido em 3 fases. Os mecanorreceptores, eles vão armazenar as informações recebidas, vão transformar em um potencial de ação que será levado através de um axônio periférico pelo gânglio dorsal, que vai chegar até a medula. Daí, depois que chega a medula, vai se encontrar no sistema nervoso cerebral, central. Ai, os meninos estão gritando aqui, eu perdendo a atenção. O sistema nervoso central, pelo trato espinocerebral. Tudo bem. Oi? Nada não, não atrapalhou não. É porque eles estão me atrapalhando. Aí eu perdi a atenção com eles gritando. Então, Tá. eu perdi a atenção. Então, eles vão fazer o quê? Armazenam as informações, transformam em um potencial de ação, que vai ser levado através de um axônio periférico, né? Porque a gente vai estar localizado aonde? Na articulação, no músculo, na pele, através de um gânglio dorsal que vai chegar até a medula. E aí, no sistema nervoso central, ele vai ser levado pelo trato espinocerebelar e pelo trato da coluna dorsal leminisco-medial. Essa é uma via totalmente sensorial, que vai justamente dar essa sensação, a propriocepção, a sensação tátil, a sensação de vibração, tá? E aí, no retorno dela, eu tenho essa resposta motora, essa resposta de contração, essa resposta de posicionamento do meu corpo, das articulações, do músculo, dos meus membros. E aí, quando os mecanorreceptores, eles recebem estímulos constantes, que é justamente no treinamento proprioceptivo, que são esses treinamentos específicos para eles, eu vou ter um padrão de resposta motora com ação normal, que é justamente esse ciclo de feedback, que é essa ida do estímulo para o sistema nervoso e esse retorno desse estímulo com a ação, com a contração e a resposta motora. Vai ocorrer uma modificação contínua através do arco reflexo de estiramento, que ele ocorre justamente durante a locomoção, durante o movimento, tá? E aí eu vou ter essa coordenação dos comandos motores por conta dessa resposta de ida para o sistema nervoso e de retorno para a minha musculatura e para a minha articulação. Aí o que é que acontece? Além de eu ter essa resposta, esse novo treinamento através dos meus mecanorreceptores, a gente tem algumas patologias que apresentam rigidez muscular, que não estão normalmente relacionadas com traumas, né, com
o tratamento da ortopedia, com o traumatismo em si. A rigidez muscular, ela às vezes está relacionada à parte neurológica, né? Quando a gente tem as doenças neurológicas que apresentam espasmos, quando a gente tem a rigidez mesmo, a espasticidade, né? E aí a gente consegue uma resposta também dessa espasticidade através do treino com o auxílio dos mecanorreceptores. Eu vou ter também, além desse retorno, dessa diminuição dessa rigidez muscular, eu vou ter a estabilidade dinâmica, porque quando eu trabalho os mecanorreceptores, eu consigo um equilíbrio da minha resposta, tanto muscular quanto articular, e tenho estabilidade dinâmica, tenho estabilidade postural. Então, é um treino muito importante, tanto para a parte de traumato, né, quanto para a parte de neuro, quanto para crianças em desenvolvimento, porque a gente consegue uma resposta muito boa. Então, não dá para treinar, trabalhar sem usar o treino proprioceptivo. Na verdade, ele é algo que é acoplado, ele vem junto com o tratamento da fisioterapia. A gente está sempre fazendo estímulos proprioceptivos para ter resposta, seja na traumato, seja na neuro, seja na pediatria, seja com um recém-nascido. Então, a gente sempre faz estímulos proprioceptivos por conta dos mecanorreceptores que estão lá, e se eles estiverem bem, se eles estiverem intactos, eles vão responder e a gente vai ter uma resposta motora normal, a gente vai ter uma contração muscular normal, né? Vai ter um reflexo dessa contração. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar associado ao treino proprioceptivo. Lógico, a gente vai ver que existem alguns exercícios que são mais básicos, né, e que a gente mesmo estimular sem ser ativamente, a gente pode estimular passivamente os mecanorreceptores e a gente pode estimular ativamente. E aí os treinos, eles começam mais fáceis e vão se tornando cada vez mais difíceis. Quanto mais difícil, melhor a resposta do meu paciente. Então, isso quer dizer que ele está evoluindo. E aí estão os mecanorreceptores, né, que são a localização deles. Então, a gente tem os corpúsculos de Meissner, né, que são os corpúsculos táteis, como eu falei, né, que eles vão estar ligados à vibração, né, e à percepção tátil em si. A gente vai ter o corpúsculo de Pacini, que está localizado nas articulações, então ele está ligado intimamente à propriocepção, junto com as terminações de Ruffini, que também estão nas articulações, localizadas nas articulações. Eu vou ter também os musculares, dependendo da nomenclatura, e os órgãos tendinosos de Golgi. Os órgãos tendinosos de Golgi localizados nos tendões, né, como a gente está vendo aqui, está no tendão, ele vai dar o tensionamento muscular, eles detectam as variações na tensão muscular sobre os tendões, esse estiramento, então eles podem tanto detectar o estiramento normal quanto o estiramento excessivo, né, antes de uma lesão, algo desse tipo, e a gente tem os fusos musculares que ficam mesmo dentro das fibras musculares. Eles também vão detectar essas variações no comprimento, né, o estiramento e a contração muscular, esse tensionamento máximo, essa deformação muscular vai ser percebida pelos fusos neuromusculares. E aliado a esse sistema mecanorreceptor, ao sistema de propriocepção, a gente também tem o sistema visual e o sistema vestibular, né, que a gente vai trabalhar junto com eles o equilíbrio, né, porque está tudo associado, a propriocepção está associada intimamente à parte de equilíbrio. Se a gente não tiver uma propriocepção boa, a gente não consegue manter o equilíbrio. E se a gente não tiver um equilíbrio bom, a gente também não tem muita noção de onde está localizado os nossos membros, o nosso corpo em si. E aí, eles vão ser utilizados principalmente na parte de equilíbrio, no processo dinâmico. Aí, quando a gente tem um equilíbrio bom na propriocepção, eu vou ter estabilidade postural, eu consigo manter uma estabilidade postural, eu consigo manter meu corpo bem estruturado. E o que é o equilíbrio em si? É esse alinhamento dos segmentos articulares. Está vendo aqui na figura? Que está tudo bem alinhado, bem equilibrado, e ele não vai de maneira nenhuma cair. Porque ele não está aparecendo não, professora, a imagem. Não está não?
Não. Botei para compartilhar. E eu pensei que você estava vendo tudo. Não, tô vendo a senhora. Pois eu botei para compartilhar a tela e não estava aparecendo. Eu fiz achando que tá essa imagem que ela tá mostrando. Que eu não tô vendo. Deixa eu compartilhar. Eu jurava que você estava me vendo a imagem. Então, deixa eu compartilhar as imagens. Oi? Tá vendo? Não, tá travada a sua imagem. Sério? Sério, só tô ouvindo sua voz, mas a imagem tá no seu rosto travado. Eita. Botei para compartilhar e não tá. Acho que agora foi. Tá aparecendo agora? Agora sim. Então, deixa eu aumentar aqui. Pronto, tá vendo? Agora tô. Agora tá, não tá mais vendo a minha cara, não, tá certo. Não. Deixa eu voltar, ó. Aí, quando eu falei sobre propriocepção, né, a questão da percepção consciente e inconsciente, agora você não tá me vendo, né? Isso. Pronto. Aí, justamente aqui, ó, essa questão do posicionamento articular, né, e posicionamento muscular, e vai levar essa resposta através da medula justamente para o córtex cerebral, tá? E aí, como eu falei, os mecanorreceptores, eles vão estar localizados tanto no músculo quanto nas articulações. E quando a gente tem a percepção consciente, ela está intimamente ligada à função articular. E a percepção inconsciente está intimamente ligada à função muscular. A gente tem a resposta reflexa, tá? É uma estabilização reflexa. E em questão de função articular, quando ela não está boa, ela vai afetar diretamente as atividades de vida diária, certo? Sim. Aqui foi quando eu falei sobre os movimentos articulares, sobre posição e deformação. E aqui, ó, essa figura aqui mostra justamente onde estão localizados, né, os receptores sensoriais. Aqui são sensoriais, não são os periféricos, não necessariamente os mecanorreceptores. A gente vai ter na pele os corpúsculos táteis, eu vou ter Vater Pacini, Krauser, a gente vai ter Ruffini, a gente vai ter Meissner, tá? Esses são bem superficiais, nem musculares. O Vater Pacini, ele calcula a intensidade para tocar, segurar e manusear. Então, tá bem na nossa mão, né? Algo bem manual. E tem o Meissner, que eles estão na língua e nos dedos também, são responsáveis pela sensibilidade de forma e volume. E tem o de Krauser, que é o de frio, e Ruffini, que é calor. Mas o Ruffini também está associado à questão vibratória, que é o que a gente viu lá um pouquinho mais para frente. Certo. Aí aqui, ó, o órgão terinoso de Golgi, ele está localizado nos tendões, como a gente viu lá na aula de FNP, e aí ele vai dar a tensão muscular até o seu maior estiramento. Os fusos neuromusculares, eles vão estar dentro do meu músculo, tá? E eles vão dar a resposta de estiramento muscular até o estiramento excessivo que esse músculo pode ter. O corpúsculo de Pacini e as terminações de Ruffini, eles vão estar dentro das articulações. Eles vão determinar a posição, a velocidade e o movimento que a gente vai ter nas articulações. E o corpúsculo de Meissner, que você viu lá na outra foto, que ele é bem superficial, tá? E está localizado na pele mesmo, eles vão dar percepções vibratórias e percepções superficiais. Tá? Pode ser também tanto de temperatura, como a gente viu na outra figura. Sim.
E aí eles vão converter essas cargas mecânicas, porque as cargas mecânicas que são respostas musculares e articulares. Então, são essas respostas mecânicas que vão ser Oi? convertidas em Não impulsos entendi. aferentes. Oi? Eu não entendi o que a senhora falou. Que os Cortou. mecanorreceptores, eles vão converter as cargas mecânicas de contração e movimento articular, né? E eles vão transmitir essas cargas, transformar em impulsos aferentes, e aí eu vou ter essa resposta de ação motora, essa contração muscular reflexa, que é no retorno, né, da minha resposta lá do sistema nervoso central para a minha musculatura e para a minha articulação. E a resposta ela vai ser gerada em 3 processos, né? Os mecanorreceptores, eles vão armazenar as informações, né, que são essas respostas de cargas mecânicas, vão ser convertidas em um potencial de ação através do axônio periférico, que vai ser levado pelo gânglio dorsal, aí a gente vai chegar na segunda fase, que é esse potencial de ação vai chegar no sistema nervoso central, pelo trato espinocerebelar e pelo trato da coluna dorsal leminísco medial, que, como eu disse, é um trato, é uma via exclusivamente sensorial, tá? Ela vai dar só respostas proprioceptivas, táteis e vibratórias. Então, ela é exclusiva para o sistema proprioceptivo e para o sistema tátil. E aí, quando ele chegar ao sistema nervoso central, esse potencial de ação, ele vai dar como resposta à minha musculatura e à minha articulação uma resposta motora. Para a minha musculatura, uma resposta de contração. E para a minha articulação, uma resposta de posicionamento, de saber onde está localizado e o movimento que está sendo realizado na minha articulação. E aí, justamente, através de estímulos constantes, né, que vão ser realizados pelo treino de propriocepção, que são treinamentos específicos para os mecanorreceptores, o meu padrão de resposta motora, ele vai ser regularizado, eu vou ter uma resposta motora normal, que isso é justamente esse ciclo de feedback. O que é o feedback? É saída desse estímulo, esse potencial de ação lá para o sistema nervoso, com o retorno da resposta para a minha musculatura e para a minha articulação. Tá? Então, é um sistema de feedback. E aí vai ocorrer, com esse treinamento específico, com esses estímulos, uma modificação contínua, tá? Tanto nos meus receptores quanto na musculatura e articulação, que vai gerar esse arco de reflexo de estiramento, principalmente nos nossos movimentos de locomoção, de atividade de vidas diárias. E aí, esses movimentos vão ser coordenados, tá? Eu vou conseguir coordenar esses comandos motores e neuromotores, afinal de contas, é uma sensibilização lá do sistema nervoso com resposta motora, com resposta muscular. E aí, como eu falei, quando tem essa rigidez muscular com o treinamento, eu consigo diminuir essa rigidez muscular, consigo um retorno do funcionamento normal da minha musculatura, e aí se eu tenho uma musculatura lá espástica, eu não tenho movimento articular, afinal de contas, eu não consigo que o meu músculo ele deslize para que haja um movimento articular. E aí, se eu tenho essa estimulação, eu consigo diminuir a rigidez muscular e consigo o movimento da minha articulação. Então, está tudo associado, né? Funcionamento muscular junto com o funcionamento articular. E aí, eu vou ter essa estabilidade dinâmica, que é justamente essa estabilidade de movimentação. E aí, a figurinha que você não viu, Sim. dos corpúsculos, né, do primeiro, né, o corpúsculo de Basenin, né, que vai estar localizado, também ele é bem superficial. Eu vou ter as terminações de Ruffini, que são articulares, fusos musculares que estão dentro do músculo em si, e os órgãos tendinosos de Golgi que estão nos tendões. Então, eles vão dar resposta de tensão, o OTG, e o fuso neuromuscular vai dar a resposta de estiramento e contração muscular. Então, está bem aí o trabalho do mecanorreceptor e o treinamento proprioceptivo. A figurinha era essa que eu estava falando, do rapaz equilibrando com a perna só. Que é justamente isso. Ele está totalmente alinhado, então o equilíbrio é justamente isso, é o alinhamento dos segmentos articulares, né,
dentro do meu centro de gravidade, então eu mantenho o meu centro de gravidade posicionado, que seja numa perna só, como está aí, e aí eu vou gerar os limites máximos de estabilidade. Então, o equilíbrio é justamente isso, eu preciso alinhar todos os meus segmentos articulares que estejam posicionados num ponto que será o centro de gravidade, porque quando a gente gera equilíbrio, por mais que seja bípede, a gente sabe que existem posturas que esse equilíbrio mais para frente ou mais para trás. Se a gente abrir a base de sustentação, o equilíbrio ele vai ser mais facilitado. Se eu ponho só um pé de apoio, o meu centro de gravidade com certeza vai ser mudado. E para equilibrar, eu preciso que os meus segmentos articulares estejam alinhados. Então, equilíbrio não é só na posição bípede, equilíbrio é qualquer posição que a gente se colocar, mas precisa os segmentos articulares estarem todos alinhados num ponto que vai ser o meu limite máximo de estabilidade. Então, isso aí tem que se entender o que é equilíbrio, não necessariamente só o equilíbrio bípede, só o homem em pé. E aí, quando eu tenho desequilíbrio no meu sistema proprioceptivo, eu vou ter um déficit de estabilização neuromuscular que vai atingir principalmente as atividades de vida diária e eu vou ter uma diminuição da qualidade de vida. Lógico, né? Porque se eu não tenho propriocepção, se eu não sei onde está localizado o meu braço, se eu não sei onde está localizada a minha perna, então com certeza eu não vou ter uma resposta boa. É o que acontece principalmente nas pessoas que têm AVCs, né? O AVE, né? Eles normalmente, né, eles negligenciam um lado que foi lesionado, né, durante o AVE. E aí, esse negligenciar, eles realmente não sabem, às vezes a gente posiciona um membro numa outra posição, se ele tiver de olho fechado, ele não sabe dizer onde foi que, como foi que você fez, o que foi que você fez com o braço. Então, por exemplo, normalmente, alguns testes, principalmente o teste de sensibilidade proprioceptiva, ele é feito dessa maneira, você pede para o paciente fechar o olho, o membro lesionado, a gente pode abrir ou fechar a mão, aí você vai e faz, abre a mão dele e pergunta o que foi que fez com a mão dele. Alguns deles não conseguem responder, então isso é um déficit do sistema proprioceptivo, é um desequilíbrio, então a gente vai conseguir o retorno dessa resposta com o treino, tá? Então é um treino de sensibilidade proprioceptiva, tem que se lembrar que é uma percepção sensorial, não é algo perceptível, ela é consciente se for articular, inconsciente se for muscular, mas é algo que algumas pessoas não conseguem perceber. E às vezes, até pessoas que não tiveram nenhuma lesão, que não tiveram nada, às vezes nem conseguem dizer em que parte do corpo você está tocando. Então, realmente é um déficit proprioceptivo, tá? Algumas pessoas têm esses déficits normalmente porque são delas, então é algo que pode ser trabalhado. Não é um treino que precisa ser feito só porque houve uma lesão, ele pode ser um treino de prevenção ou algo que a pessoa nunca teve, mas que influencia diretamente na atividade de vida diária e na qualidade de vida. Porque se é algo que você não consegue determinar no seu corpo, é algo que provavelmente você não consegue movimentar da maneira correta. Né? Não consegue andar da maneira correta, não consegue movimentar o membro da maneira correta, porque não existe uma resposta, tanto muscular quanto articular normal. E aí, durante o envelhecimento, ocorrem alterações cinético-funcionais normais do envelhecimento. Porém, a gente pode trabalhar, principalmente os idosos, para que essas respostas elas não sejam tão intensas, para que essa diminuição ela não seja tão grande, que esse idoso ele possa ser mais independente, que ele tenha qualidade de vida melhor, né? Então, existem reduções, tanto de flexibilidade muscular, que a gente sabe que tem, né? A agilidade dos idosos diminui, eles andam mais devagar, eles fazem as coisas com menos agilidade. Há uma perda de coordenação motora que é normal, né? Ou diminuição ou perda, independente de ter alguma patologia, pelo envelhecimento em si. Há uma diminuição da mobilidade articular e do equilíbrio, então muitos idosos caem muito, tanto que a gente diz que idoso morre de queda ou de catarro. Então, é justamente isso, porque ou eles caem, fazem uma fratura de fêmur e não levantam mais da cama, ou eles
pegam uma pneumonia, e aí quando a gente diz que o idoso morre de catarro, porque também há uma diminuição da flexibilidade, há uma diminuição da capacidade respiratória, é normal do idoso, mas que a gente pode trabalhar que ela não seja tão grande, né? E isso vai ocorrer por quê? Por conta dessa lentificação de informações, que é uma resposta da redução da condição nervosa, que é algo do envelhecimento, tá? Então, a gente pode melhorar essa resposta dessa condução nervosa com os treinos de propriocepção. Tanto que alguns deles realmente precisam usar uma bengalinha, né, um apoio para poder caminhar por conta desse déficit de equilíbrio que eles têm. Lógico. Existem muitos idosos que não têm isso, tá? Tem muitos idosos que estão muito bem, até melhores do que a gente, que é jovem, porque muitos deles se cuidam. Então, é justamente aí que a gente precisa atuar, em não deixar o meu idoso ele ficar um velhinho acamado ou um idoso que fica na televisão o tempo inteiro. Eles precisam ter atividades para não terem essas perdas, para não apresentarem perdas tão intensas, para serem mais independentes, porque tem muito idoso que não gosta de morar com ninguém, que quer morar só, e para morar só precisa ser independente, precisa estar bem. E aí, quais são as indicações dos treinos proprioceptivos, né? Para os idosos, principalmente, né, que eles têm essa perda, né, para melhorar o equilíbrio funcional, para diminuir o risco ou o medo de queda, porque muitos deles não andam, muitos deles não se movimentam com medo de cair, porque sabem que a principal lesão nos idosos é justamente fratura de fêmur. Por que fratura de fêmur? Porque a osteopenia e a osteoporose, ela aparece principalmente no fêmur, né? E aí o que eles quebram quando cai é justamente o fêmur. E como é um osso grande, né, um osso de sustentação, muitos deles depois da cirurgia não voltam a andar, mas não necessariamente por fraqueza muscular, não necessariamente porque eles não conseguem, mas com medo de cair de novo. Então, muitos deles é esse medo que faz eles não andarem mais, né? Alguns é por entrega mesmo, porque acho que não vai mais andar. A gente sabe que é uma recuperação muito complicada, né? É um osso longo, às vezes tem muito pino, muito parafuso, dói muito. Ele já não tem muita massa muscular por conta da idade mesmo, existe essa perda. E aí eles demoram realmente a reabilitar, mas isso não impede que eles voltem a andar de maneira nenhuma, né? E se a família estiver muito junto, se a família trabalhar junto com a fisioterapia, eles voltam a andar e normal, como se não tivessem nada. Mas são casos raros, até porque eu vejo muito assim, questão da família. Eu não sei por que a família acha mais fácil cuidar de um idoso acamado do que cuidar de um idoso que é independente. Cuidar de um idoso que toma banho só, cuidar de um idoso que se veste só, que come só. Eu acho muito mais prático você ter uma pessoa que faz tudo só do que uma pessoa que você tem que dar um banho na cama, que você tem que dar comida na cama, que você faz tudo na cama. Eu não entendo porque as famílias, eu não sei se as de menos condições, porque são as que eu tenho mais acesso, né, com uma vida socioeconômica mais difícil, esses idosos acabam ficando na cama. Não sei se também é porque precisam trabalhar e não tem como levar para fisioterapia, mas a gente sabe que no município existe a assistência de home care. Algumas pessoas talvez não tenham essa noção, mas existe o home care pelo município. E a fisioterapia vai lá na casa dessas pessoas fazer o atendimento. Então, assim, eu não acho que seja algo para deixar para lá. Mesmo que seja uma fratura, mesmo que seja um AVC, o que seja. Eu acho que o idoso não deve, de maneira nenhuma, ficar acamado, porque ele, depois que acama, existem muitas famílias que cuidam muito bem, que os idosos passam 4, 5, 10 anos acamados, sem nunca ter uma úlcera de pressão, sem nunca ter nada. Mas existem outras famílias que não cuidam, e às vezes esse paciente com uma fratura, esse paciente com AVC, com 3, 4 meses, pega uma pneumonia e acaba indo a óbito, por falta de cuidado mesmo familiar. Além do mais, que eles não conseguem se alimentar da maneira que deveria. Então, eles também têm um déficit nutricional muito grande.
esses idosos acamados. E por conta desse déficit nutricional, a imunidade vai lá para baixo. Então, acabam desenvolvendo infecção urinária, né, infecções respiratórias, e aí associado, às vezes, já tem uma cardiopatia, é hipertenso, é diabético, aí tem dificuldade de cicatrização, muita coisa associada. Então, eu penso que quanto mais o idoso ele é independente funcionalmente, menos trabalho a família vai ter. E mais esse idoso vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Vai conseguir fazer as atividades de vida diária e até, às vezes, ajudar a própria família, que tem, às vezes, uma certa dificuldade para cuidar, para tratar. Então, eu acho que dá para trabalhar bem, não só a treino proprioceptivo com idoso, mas toda a fisioterapia como um todo, né? E não deixar eles irem para a cama de maneira nenhuma. A gente também vai ter o treino proprioceptivo nas lesões musculoesqueléticas, né? Eles estão trabalhando muito, principalmente na área desportiva, né, com os atletas, porque quando ocorrem lesões musculares, eles têm uma perda muito grande de propriocepção. Às vezes não é perda de massa muscular, às vezes não é, perda de endurance, na verdade eles têm perda de propriocepção por conta dessas lesões que ocorrem justamente tendão, rompimento de tendão, então atinge principalmente os mecanorreceptores, né, às vezes tem uma torção, então entorse de tornozelo, lesão de menisco, lesão de ligamento, de ombro, de joelho, então isso tudo gera um desarranjo proprioceptivo muito grande. Então, às vezes, o problema de um atleta não voltar não é músculo, é propriocepção. E a gente, às vezes, consegue uma resposta muito melhor trabalhando propriocepção do que trabalhando resistência e fortalecimento, que a gente vai ter resposta de contração muscular de qualquer maneira. A gente vai trabalhar também pacientes com déficit de equilíbrio, então a gente tem pacientes com diabetes, né, que tem déficit de equilíbrio, além de terem também déficits sensoriais, porque eles têm perda de sensibilidade, principalmente em membros inferiores, principalmente nos pés. Por isso que eles têm lesão e não percebem, e só vão perceber quando tá perto de perder um dedo. Então, dá para trabalhar também a propriocepção em relação a isso. Tem as lesões neurológicas, né? A gente tem os AVCs, tem lesão cerebelar, que é intimamente ligada ao equilíbrio, tá? Mas aí é um equilíbrio que não é necessariamente postural, é um equilíbrio ligado a tronco, né? Ligado a cerebelo. E aí, mas a gente pode trabalhar a propriocepção também. A gente vai atuar na prevenção de lesões musculoesqueléticas, né? Como eu falei, tem os atletas que realmente não conseguem, né? Tem entorses o tempo inteiro, então a gente pode trabalhar isso. Na reabilitação de amputados, principalmente porque ocorrem durante a cirurgia de amputação a corte, né, neuronal, né, periférico, principalmente os receptores periféricos, então é por isso que ocorre também a questão da dor fantasma, que a gente pode trabalhar isso, porque a dor fantasma ela ocorre por conta do procedimento cirúrgico em si, né, os receptores periféricos, os médicos na hora de fazerem os cortes dos nervos não cortam da maneira correta, não cauterizam e não sutura da maneira correta. Então, normalmente, a resposta da dor fantasma é em relação ao procedimento cirúrgico. Além de que há uma perda de sensibilidade também por conta da sutura, né, da cicatriz. E aí dá para trabalhar bem a questão de propriocepção, principalmente dos amputados de membros inferiores que querem fazer uso de prótese depois. Então, precisa realmente ser trabalhado, né, a propriocepção do corpo que ficar, né, os pós-operatórios de cirurgias ortopédicas. Em relação a isso, ainda existem muitos médicos que não querem que a gente atue no pós-operatório imediato, e aí existe uma perda muito grande, tanto muscular, de massa muscular em si, a gente sabe que ocorre uma hipotrofia muscular, porque alguns médicos só querem que a fisioterapia comece com 15, 20 dias, e aí a perda já foi muito grande, então a gente não pode deixar isso acontecer. De preferência, se for uma cirurgia ortopédica que seja eletiva, a gente já pode fazer o pré-operatório antes, já trabalhar antes para a perda do pós-operatório não ser muito grande,
e já estar lá no primeiro dia do pós-operatório, né, para poder já trabalhar com esse paciente. E as lesões neurológicas, como eu falei, como um todo, né? A gente vai ter perda de propriocepção e é importantíssimo o treino proprioceptivo. E quais são as contraindicações desse treino? Tá? É justamente o risco de execução, não existe contraindicação específica. É se o meu paciente ele tiver um déficit cognitivo e não conseguir realizar o exercício da maneira correta. Se a informação que eu estou passando não está sendo entendida pelo meu paciente, eu posso acabar tendo uma lesão secundária porque o meu paciente não conseguiu realizar da maneira correta o exercício. E aí, qual é o objetivo do treino de propriocepção? Ele tem como objetivo restaurar as propriedades sensoriais que estão intimamente ligadas às estruturas capsulares e ligamentares, como a gente viu, né, que os mecanos receptores. Então, se eu consigo restaurar essa propriedade sensorial, essa resposta, eu vou melhorar a minha resposta motora, vou melhorar a sensibilidade, tá? E aí eu vou ter, o que é mais importante é o quê? É o retencionamento e a reconstrução dessas estruturas, porque a gente sabe que elas são estruturas nervosas, e a gente, às vezes, tem essa reconstrução dessas estruturas, tá? Pode ter essa reconstrução. E aí, pelo retencionamento, que vai ser esse trabalho de tensionamento muscular e articular, eu vou ter uma resposta do meu senso posicional articular e da minha função muscular. Então, o treino proprioceptivo, ele está lá para restaurar as propriedades sensoriais. Quando eu tenho tudo restaurado, eu tenho resposta de função muscular normal, com contração muscular normal, e a minha articulação ela não vai mais ficar saindo do lugar, não vai mais ficar luxando, nem tendo entorse, porque a minha articulação ela sabe exatamente onde deve ficar. Aí existe o termo de compressão articular, que eu posso realizar tanto manual, eu posso fazer compressão articular manual, né, a aproximação da minha articulação, juntando uma da outra, e aí eu vou ativar os receptores articulares. Como é que eu posso fazer isso? Ativamente pelo fisioterapeuta, eu posso fazer justamente isso, juntar uma articulação da outra, fazer uma pressão articular, ou fazer exercícios de cadeia cinética fechada, né? Esses exercícios principalmente para membros inferiores. Cadeia cinética fechada em membros superiores é um pouco mais difícil. Normalmente a gente faz a aproximação articular em membros superiores. E aí eu vou ter, com isso, reposicionamento articular, que quer dizer o quê? A minha articulação, ela sabe como ela deve ficar, ela vai reaprender a maneira de como deve ficar, que é a percepção consciente, e eu vou ter a minha percepção inconsciente, que vai ser a minha resposta muscular. Vai ser justamente a função muscular ativada. E vou manter o posicionamento articular da maneira correta, com resposta muscular correta. Eu posso fazer uso também para essa compressão ou bandagens elásticas, que também vão fazer a mesma função. Lembrando que são as bandagens elásticas, não pode ser esparadrapo normal, porque o esparadrapo normal não tem movimentação. Precisa de movimentação durante o exercício, não pode ser bandagem estática. E aí elas vão estimular os meus receptores cutâneos, os receptores articulares e musculares. Outra coisa que eu posso usar também é a diminuição. Lembra que eu falei que o sistema visual ele está intimamente ligado à propriocepção. Então, eu posso trabalhar com a visão totalmente, depois ir diminuindo essa visão. Como assim? Eu posso trabalhar no local mais escuro, eu posso fazer uso de um óculos escuro, aí eu diminuo a visibilidade, né? Eu posso trabalhar com vendas, ou pedir para o paciente fique de olho fechado. Então, isso é a maneira de dificultar o treino proprioceptivo, mas eu vou ter uma resposta maior da minha articulação e da minha resposta muscular. E aí, aqui é treino com criança, mas a gente pode fazer esses treinos também com adulto, que são pistas, ou a gente chama também de... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Obstáculo? Obstáculo, treino de obstáculos, né, que a gente pode fazer também. E existem as pistas sensoriais, que aqui, ó, cada quadradinho desse, uma textura diferente. Então, além da gente fazer
tanto de mudança de movimentação, que eu posso fazer, aí segue a linha reta, ou muda a movimentação, né? A linha, e toda vez que muda a movimentação, a articulação ela responde de uma maneira diferente. E aqui são as texturas que a gente vai ter, os receptores na pele. E a gente vai ter também a resposta de propriocepção, porque eu mesma não gosto de andar descalço de maneira nenhuma. Quando a gente pisa pedrinha, a minha resposta sensorial é uma, né? Se eu piso num lugar liso, a resposta é uma textura agradável. Então, tudo isso, essa mudança de textura, né, de sensibilidade, de sensações, está intimamente ligada à propriocepção. A gente tem também esse treino, né, com obstáculos de subir, descer, de pular, tanto desvio de posição, quanto pular, aí um agachamento que a gente pode fazer. Tem muitas coisas que o pessoal está fazendo hoje porque estão dentro de casa, né? Então pode ir até para trabalhar. Então, pessoal, muito vídeo, eu estou vendo ultimamente muito vídeo na internet. E aí, tem também aqui os treinos que a gente pode utilizar com o material que a fisioterapia tem em si, né? A gente pode usar o balancim, né? Com 2 pés, a gente começa com 2 pés, depois a gente passa para um pé só, né? E aí pede para o paciente ficar de olho fechado, a gente empurra o balancim com o pé, enquanto o paciente tenta se equilibrar, né? A gente tem também a barra, o barra não. Ai, meu Deus. Não é barra, não, é de propriocepção. Esqueci também, não me fugiram tudinho agora. E a cama elástica a gente pode fazer com 2 pés, com um pé, jogando a bola, né? Pode empurrar também o paciente. Então, toda vez que você empurra a articulação, ela faz o que? Ela abre e fecha. Então, ela vai estar dando resposta da maneira correta do que ela deve ficar. Né? A gente tem aqui muitos exercícios, tanto muitos do membro inferior, né? De membro superior não tem muito, mas a gente pode fazer também 4 apoios. E aí, quando você faz 4 apoios, aí você pede para o paciente tirar uma mão, depois pede para o paciente tirar um pé. E aí, isso também é treino de propriocepção, né? E a gente pode botar um apoio na mão desse, né? A gente pode botar em cima de uma bola. Então, todas as plataformas, tudo que a gente tiver que causa desequilíbrio, a gente está trabalhando propriocepção. Né? Tudo que a gente tiver que a gente muda de posição, a gente trabalha a propriocepção. Então, a gente trabalha muito desequilibrando o paciente para poder ter uma resposta proprioceptiva mais normal. É que a minha musculatura ela contraia e mantém a articulação no local correto, que é justamente a resposta. O que a gente não pode permitir durante o treino de propriocepção são as compensações, né, os movimentos compensatórios, nem as posturas compensatórias. Isso a gente não pode permitir. Na minha época, não sei se você ainda chegou a ver, existia o bogobol. A gente, quando eu fiz a graduação, ainda existia bogobol. A gente precisava bastante, né? Era uma bola, você botava os pés de lado e também fazia treino de propriocepção. Então, justamente isso, a gente causa a desestabilidade, o desequilíbrio, para ter a resposta da estabilidade articular e para ter a resposta do equilíbrio. Então, eu posso fazer isso. O paciente fechar o olho, bota uma venda, né? Vai dificultando cada vez mais. E aí eu posso fazer justamente como ele fez. Ele estava no balancinho, passou para a plataforma, depois foi para o disco. Então, eu estou mudando também a maneira que ele vai desequilibrar. Tá? Então, você trabalha com atletas, mas também se trabalha, qualquer pessoa você pode trabalhar dessa maneira. Existe, isso é mais novo, né? Na minha época da graduação não existia realidade virtual. É mais novo, eu digo assim, né? Mais recente. E agora existe esse artefato que a gente pode utilizar, esse equipamento, que é a realidade virtual aumentada. Eu já trabalhei com os alunos, mas não na minha graduação. É muito interessante, é muito gostoso de trabalhar. Quem gosta de videogame se diverte bastante. Então, com criança é muito bom de trabalhar, com adulto também. Às vezes, os idosos é que têm uma dificuldade de aceitação em relação a isso, porque não é da vida deles, né, da faixa etária deles. Mas, que dependendo muito
do game que você colocar, do jogo que você colocar, eles vão ter uma aceitação. E aí eu vou ter a melhora do controle postural, essa minimização de quedas, tanto o risco de quedas quanto o medo de quedas, né? Porque quando eles estão jogando, qualquer pessoa que está jogando na realidade virtual, ela não percebe normalmente os movimentos que está fazendo. Né? Ela está tão ligada no jogo, tão atenta em realizar as atividades que o jogo está pedindo, que ela não presta muita atenção nas posturas que está desenvolvendo. E aí eu tenho uma resposta mais fácil, é muito mais difícil eu colocar o paciente no balancinho e empurrar ele olhando para mim, do que eu colocar o paciente aqui, aí o jogo pede para ele ficar na ponta do pé, com o pé só, ele nem percebe, vai fazendo sem perceber. Então é justamente isso. Eu tenho a resposta do meu sistema sensorial, como a gente já viu desde o início, que vai estar integrado ao sistema nervoso central, né, que é a resposta que vai dos mecanismos receptores para o sistema nervoso central, e vou ter convertido em respostas motoras. Isso sem o paciente nem perceber o que está fazendo. Então, é algo bem mais fácil. Com criança, então, super fácil de trabalhar. E aí eu vou ter a interação de imagens, né, lá na tela, eu vou ter a interface do computador com o jogador, com o paciente, né, os componentes computacionais. Hoje a gente tem uns, eu acho bem interessante, eu devia ter colocado o vídeo do meu filho jogando. Tem uns óculos, né, que já coloca, e aí eu acho que a simulação é ainda maior, né, a interação entre o jogador e o jogo é muito maior, porque ele está ali com fone de ouvido, ele está com um óculos, então ele está totalmente ligado ali e não recebe nenhum estímulo exterior, né, nenhum estímulo externo. E aí a resposta de exercícios de manutenção é muito maior. Aí ele vai ter que ter percepção visual, vai ter que ter coordenação, e os movimentos são sequenciais e são movimentos muito rápidos. Normalmente, a gente tem alguns jogos de esporte, né, de tênis, de corrida, né, aí tem alguns que é de música, que você tem que tocar tal música e tal, tem que se movimentar bastante. Então, são movimentos sequenciais. Você pode começar de vários níveis, né, desde o mais fácil para o mais difícil, e aí avançando, e até isso o paciente vai perceber que ele está avançando, né, para o mais difícil, né, e ele é visual, não é algo, quando a gente dificulta nos nossos aparelhos de fisioterapia, ele não consegue raciocinar que está melhorando, mas quando ele vê no jogo que está passando do nível mais fácil para o médio, para o mais avançado, ele está lá na tela dizendo que ele está melhorando, então ele tem uma resposta, né, muito boa disso. As indicações são comprometimentos neurológicos, lesões musculoesqueléticas, déficit de equilíbrio, as alterações posturais, distúrbios da marcha, incapacidades funcionais de membro superior e membro inferior, comprometimento de agilidade, porque geralmente são jogos rápidos, né? E esse risco ou medo de quedas. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Você tem aula daqui a pouco, né? Então tem que terminar. Sim. Então, depois eu boto o vídeo do meu filho. Na outra aula eu boto o vídeo do meu filho. Eu acho muito engraçado, eu rio bastante, porque é muito engraçado a gente ver. Pelo menos eu acho. Para quem está jogando, deve ser muito divertido. Eu nunca joguei, porque eu tenho medo de passar vergonha, porque no meio do shopping essas coisas eu não faço. Aí passa alguém vendo, tá filmando a pessoa, eu filmei ele. Mas é muito interessante, abaixa, levanta, vai para um lado, vai para o outro. Eu acho muito bom de trabalhar. Mas até isso a gente tem que saber quais os jogos é para cada idade, quais os jogos é para cada patologia. Então, existem cursos específicos de realidade virtual, né, para se trabalhar. Hoje em dia não são cursos tão caros. Caro é o videogame, caro são os jogos, né? Isso não dá para a gente deixar de dizer que não é caro. Mas que com o tempo você já tem, né, a resposta financeira, né, a resposta econômica, e não vai servir só para aquilo, né? Serve para jogar em casa também. Então, a gente se vê segunda para a prova. Avisa o pessoal. Sim, já avisei. Pronto, então espero vocês. Lembrando aí que nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser. Então, por mais que a gente esteja aí nessa fase, não é tarde, dá para a gente ainda trabalhar bastante. É. Encerrou? Professora? Oi. Boa noite. Tchau. Boa noite.
Tchau. Tchau. Cadê? Não quer voltar a minha imagem. Eu tenho agora. Eu e a Kathleen.